Olá, amigos do canal. Eu vou trazer uma história curiosa para vocês. Eu espero que vocês gostem. Eu acho que vocês vão gostar, então vamos lá? Eu trabalhava naquela firma já fazia 15 anos. Comecei a trabalhar lá muito nova. Eu gostava do meu serviço, afinal de contas, eu tinha passado de uma simples secretária, hoje eu era secretária bilíngue, eu ganhava muito bem. Só que, como sempre gostei muito de navegar pela internet e ver as coisas, eu comecei a observar que as pessoas estavam fazendo sucesso, estavam ganhando dinheiro através de criar vídeos para o YouTube. Então eu comecei a pesquisar várias e várias opções, até que eu resolvi dar uma guinada na minha vida. Eu resolvi pedir a conta no serviço e com esse dinheiro eu iria viajar para fora, ia para fora do país, ia para a Europa. Lá eu faria vídeos e eu começaria a postar no YouTube e com certeza eu iria ganhar muito mais do que eu estava ganhando ali. Essa era a minha ideia, era o meu pensamento. Além do que, pensando bem, eu também iria me divertir muito mais, porque eu já estava no fundo cansada de viver presa naquele marasmo, naquela mesma vida, naquela mesma rotina. Então eu comecei a pensar e tomei essa decisão. A princípio, quando eu comentei com meus pais ficaram meio do avesso, não botaram muita fé. E me disseram: como é que você vai trocar o certo pelo duvidoso, não faça isso, aquela conversa que todo mundo já conhece de pai e mãe. Porém, eu não arredei pé da minha perspectiva desse novo começo de vida que eu estava pensando para mim. Afinal, eu já estava com 24 anos, então eu resolvi dar uma repaginada na minha vida. Foi isso que pensei. E pensando dessa forma, realmente eu fui. Já tinha as minhas economias também. E eu resolvi, sendo assim, pedir a conta no meu serviço. Tomada, resolvi então ir para Texas. Não sei porquê, talvez aqueles filmes que eu assistia quando eu era mais criança, resolvi ficar esses 3 meses lá. Logo após a minha chegada, eu comecei a pesquisar assuntos diversos sobre religião, sobre política, sobre seitas, enfim, uma infinidade de assuntos que poderia interessar as pessoas, esse tipo de conteúdo. Então me chamou a atenção, eu conversando com um, conversando com outro, ouvi falar dessa seita chamada O Amanhã. Então eu me interessei, pergunto para um, pergunto para outro, mas ninguém sabia me responder ao certo, apenas diziam que as pessoas que para lá se dirigiam viviam naquela comunidade. Porém, também me deram a informação que era muito restrito e que não sabiam maiores informações. Munida de coragem, eu peguei meu carro, que eu havia alugado desde que cheguei lá, e também peguei esse endereço que tinham me passado e eu peguei rumo à estrada e fui embora. Viajei por cerca de 2 horas até chegar nessa comunidade. Era um lugar pro lado do campo, parecia não sei dizer se era um sítio, se era uma fazenda. Era muito verde, era um lugar muito bonito, com várias casas. Logo de começo vi várias crianças, vi famílias
descarpinando, as mulheres e as crianças, as mulheres trabalhando, as crianças brincando em grande quantidade. Então eu cheguei no portão e chamei. Veio um senhor com ar sisudo, veio me atender e perguntou o que eu queria. Então eu disse a ele que eu estava fazendo umas pesquisas a título de curiosidade, para que fosse lançado em meu canal, e que seria um privilégio muito grande se eles resolvessem falar comigo. Disse então o tal homem que eu teria que falar com o Sr. Paul, que era o responsável pela comunidade. E assim ele mandou que eu aguardasse enquanto ele ia conversar com o Sr. Paul, e eu fiquei no carro, no aguardo. Depois de uns 15 minutos ele voltou e mandou que eu entrasse. Eu entrei em uma sala ampla, uma casa muito gostosa, muito arejada. Com uns 10 minutos chegou esse Sr. Paul, que era o responsável. Era um homem alto, de olhos azuis, cabelos grisalhos, muito bem apessoado, muito simpático. Mandou que eu me sentasse. E depois de alguns questionamentos, então, ele também me fez algumas perguntas: aonde que eu morava, se eu era casada, se eu tinha filhos. E eu fui respondendo à medida que ele perguntava. Então ele me convidou, se eu quisesse ficar na casa grande, para que eu pudesse pesquisar as coisas mais à vontade, que eu poderia passar uma semana com eles lá. Mandou que eu voltasse à cidade, eu pegasse as minhas coisas no hotel onde eu estava hospedada. Porém, ele só tinha uma ressalva: nada de celular, nada de câmera fotográfica, a não ser que quando eu fosse fazer as filmagens, que ele fosse me apresentar o lugar, então ele me daria o celular para que eu fizesse as minhas filmagens. Eu achei meio estranho a princípio, me senti meio constrangida. Enfim, acabei aceitando essa regra que ele me impusera. No dia seguinte, quando eu voltei, logo na entrada, quando eu cheguei na sala, estava novamente o Sr. Paul e uma senhora que o acompanhava. Ele já me pediu o celular, minha câmera fotográfica, e falou que depois, na hora que fosse para mim fazer as gravações, ele me daria, e mandou que eu entrasse e fosse descansar um pouco para mais tarde que iriam me chamar para que eu pudesse almoçar com eles, e assim ele começaria me mostrando um pouco da propriedade. Logo que eu cheguei no quarto, era um quarto bom, um quarto espaçoso, um quarto bem iluminado. Esta senhora abriu as cortinas e mandou que eu ficasse à vontade. Eu comecei a desarrumar a minha mala. Não passou nem uns 15 minutos, ouvi uns toques na porta. Era novamente essa senhora que trazia um chá para mim, dizendo que eu tomasse, que aquele chá seria para mim poder relaxar um pouco. Eu agradeci pela simpatia da mulher e tomei o referido chá. Me deu um sono tão profundo, um sono tão grande, que a minha vontade era só dormir. Eu mal desfiz a mala, me deitei e apaguei. Quando eu me acordei, já era por volta das 5 horas da tarde. Acordei com uma batida leve na porta. Era a tal senhora que me convidava para que o jantar seria às 6h30. Eu então tomei meu banho, me troquei e desci. Comentei com ela que eu tinha dormido profundamente, que eu tinha apagado. Ela me disse que era o efeito do chá, que esse chá era para relaxar, para mim dormir, para mim descansar, e que eles não quiseram me acordar.
E então jantamos, foi uma conversa tranquila, onde eu conheci várias pessoas que frequentavam o lugar, que frequentavam a casa. Por volta das 9 horas eu me recolhi para o meu quarto com a promessa que no dia seguinte começaríamos a visitar o lugar, que ele me mostraria um pouco da casa. No entanto, assim que eu entrei, depois de uma meia hora, novamente a tal senhora chegou mais uma vez com uma xícara de chá, dizendo que eu tomasse. O dia seguinte seria muito longo e que nós íamos ter muitas coisas para fazer, eu ia ter muita coisa para fazer. Enfim, que eu tomasse, que eu descansasse. Eu fiquei meio ressabiada. Porém, eu não queria fazer feio e vi que o chá não havia me feito mal, apenas feito eu dormir, meio a contragosto, mas eu resolvi tomar o chá, pois ela ficou aguardando para levar a xícara e eu fiquei sem jeito, então eu resolvi tomar o chá. Ela se despediu e saiu. Eu caí no sono como acontecera quando eu cheguei de manhã. Entrei num sono profundo, mas tive um sonho conturbado. Eu não sei dizer se era verdade, se era sonho, mas assim que eu estava naquele sono profundo, eu tive a impressão que uma mulher entrou no meu quarto. E essa mulher, ela me olhava de um canto atentamente. Eu lembro que eu fazia força para abrir os olhos para mim ver, e ela dizia alguma coisa, mas eu não entendia. Então eu tentava abrir meus olhos para ver se eu entendia, mas logo meus olhos se fechavam. Até que enfim eu vi que aquela mulher, ela deu uma volta e veio parar bem na beirada da minha cama. E ela me disse: vai embora, vai embora, vai embora imediatamente, vai embora dessa casa. Mas logo tudo ficou escuro e eu dormi novamente. Me acordei no dia seguinte um pouco apreensiva. Eu não sabia se eu havia tido uma visão ou se eu tinha sonhado. Porém, por via das dúvidas, eu achei que acabei imaginando que eu tinha imaginado, que aquilo era um sonho. E o resto do dia fiquei acompanhando o seu Paul, que me mostrava as coisas bem entusiasmado, me deu o celular, eu andei fazendo algumas filmagens. Porém, quando passamos em frente a um quarto que tinha uma porta bem ampla, uma porta arredondada, pintada de vermelho, eu estranhei, achei estranho. Ele viu a minha curiosidade e ele me disse, ele falou: olha, você nunca entre aqui sem ser convidada. Este quarto aqui não pode entrar ninguém. Eu imaginei que ele estava falando aquilo porque devia fazer parte do culto, que até então, muito pouco, ele tinha me falado. E sendo assim, depois de um dia atarefado, um dia de muitos lugares, de muito conhecimento e algumas explicações, novamente, depois do jantar, eu me dirigi ao meu quarto. Novamente, eu tive aquele sonho conturbado. Sonho não, porque na verdade aquilo foi muito real. Eu não havia tomado chá, mas eu estava cansada. Eu me deitei para descansar. Assim que eu me deitei, eu senti que tinha uma presença no meu quarto. Ressabiada, eu fui virando lentamente e quando eu olhei, lá estava aquela mulher que eu tinha visto na noite anterior que eu havia chegado. Eu tentei me levantar, mas eu não consegui, parece que o meu corpo estava paralisado. Essa mulher era uma mulher muito bonita, loura, dos olhos azuis, cabelos louros, até os ombros. Ela me disse: vá embora, fuja daqui antes que seja tarde. Eu fiquei paralisada, eu não conseguia sair dali. Eu não conseguia balbuciar uma só palavra. Quando eu tentei me levantar, que eu olhei novamente, ela já não estava. Perdi o sono, não consegui mais dormir. Para dizer a verdade, eu já estava aterrorizada.
Então me veio novamente a imagem daquele quarto e a curiosidade me aguçava. Eu pensei, eu vou dar uma olhada e amanhã eu vou embora, porque eu estou com medo, eu não sei por que eu estou tendo essas visões e eu estou um pouco assombrada. Mesmo assim eu decidi ir em direção àquele quarto. Segui pelo corredor, não vi ninguém e eu pensei, só falta a porta estar trancada. Claro que eu não podia de forma alguma arrombá-la, nem iria conseguir, mas para minha sorte ou para meu azar, quando eu cheguei lá, a porta estava fechada, mas não estava trancada. Quando eu abri, eu me deparei com um salão enorme, todo vermelho, com cortinas pretas, cheia de velas, de candelabros. E pasmem, tinha símbolos satânicos para todos os lados. Tinha inclusive um bem no meio dessa sala. E detalhe, tinha pedaços de corpos espalhados. Eu saí dali aterrorizada. Novamente eu voltei para o meu quarto, que eu estava desesperada. Eu queria ir embora, mas eu não sabia como, porque aquela altura da madrugada eu não podia, eu não sabia nem como sair dali, de tão desorientada que eu estava. Nesse momento, mal acabei de me deitar e me cobrir até o pescoço, quando novamente aquela moça me apareceu e me disse: fuja antes que seja tarde, você será a próxima que será sacrificada. Nesse momento, o medo foi tão grande, mas tão grande, que eu me levantei, não sei onde arrumei forças. Juntei as coisas minhas correndo, não sei nem se deixei alguma coisa para trás. Joguei dentro da mala, saí pé, antepé, peguei, entrei dentro do meu carro, deixei até meu celular que estava na casa e fugi, saí dali em desabalada carreira. O primeiro lugar que eu parei foi na primeira delegacia que eu vi. Desci desesperada, contei tudo à polícia. Ficaram todo mundo me olhando. Eu não sei se acharam que eu estava louca ou eu estava inventando. Fato é que já existiam, diziam umas línguas que já existiam boatos em cima dessas histórias relacionadas a esse lugar. Eu disse até que havia deixado meu celular lá. Eu não sei se a polícia deu muita importância ou não, enfim, mas eu não estava interessada. Eu resolvi ir embora. Naquela hora eu já me dirigi ao aeroporto, embarquei na primeira aeronave que veio para o Brasil. Tempos depois eu soube que a polícia, devido a tantas denúncias e tantas histórias, foi até lá e andou procurando o tal de Paul e também essas pessoas que moravam na seita do amanhã. Porém, eles já não se encontravam mais no mesmo local. Pareciam que tinham desaparecido no mapa. Eu fico até me perguntando, será que eles não foram embora logo após a minha fuga, pensando que eu poderia ter avisado a polícia? Mas para mim também já não me importa. O importante é que eu estou em segurança e resolvi fazer meus vídeos simples, aquilo que der para mim fazer. E tá de bom tamanho, porque uma coisa eu aprendi, que a curiosidade mata. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe aí o seu like e se inscrevam no nosso canal. Um grande abraço a todos e até a próxima.